Olá, bem-vindos, saudações a todos, mais um vídeo do canal. E nós vamos, nesse vídeo, falarmos sobre o método rápido para o cálculo da raiz quadrada exata de um número. Nós já falamos desse método no vídeo anterior, onde nós justificamos esse método, ou seja, esse macete, para um número de 4 algarismos. E também mostramos também 2 exemplos. Hoje nós vamos dar prosseguimento nessa temática e vamos ver mais exemplos da aplicação desse método. Ou seja, vamos começar analisando um exemplo com um número de 6 algarismos. Consideremos esse número, lembrando que esse método funciona quando o número é quadrado. Então, pelo método, nós vamos esquecer o algarismo das dezenas. Pelo método, nós vamos fazer o seguinte, o número formado à esquerda, nós vamos calcular a sua raiz quadrada. Se esse número aí, 1444, for um quadrado, e de fato é, nós podemos aplicar novamente o método. Esquece o algarismo das dezenas. O bom desse método é que você diminui a quantidade de algarismos. E aí, basta extrair a raiz quadrada por falta de 14. E como nós sabemos, é 3. Percebemos que o algarismo das dezenas da raiz quadrada de 1444 é 3. Agora vamos extrair a raiz quadrada de 4, 2. Logo, o algarismo da unidade será 2. Então, a raiz quadrada de 1444 é 32. Mas também pode ser o mesmo algarismo da dezena, 3, e o algarismo da unidade pode ser 10 menos 2. Ou seja, pode também ser 38. Ora, mas qual dessas duas raízes é a raiz quadrada de fato de 1444? Podemos fazer um teste, de acordo com o método. Pega o algarismo das dezenas, multiplica pelo seu sucessor e compara esse produto com o número 14, no caso, né? Fazendo esse comparativo, vemos que 14 é maior ou igual que 12. Logo, a raiz quadrada de 1444 será aquele que tem maior algarismo da unidade, ou seja, 38. Portanto, 38 vai ser os dois primeiros algarismos da raiz procurada, do número 144.400. E nós extraímos a raiz quadrada de 0, que é 0, sendo 0 o algarismo da unidade da raiz procurada, não há dúvida com relação a essa raiz. Vejamos mais um exemplo. Perceba que esse número ele não é um quadrado. E aí o cálculo torna-se um pouco mais extenso, né? Por esse método. Então nós vamos buscar a raiz quadrada por baixo, ou seja, por falta do número 1823. Não existe número quadrado terminado em 3. Mas nós podemos fazer o seguinte, nós podemos obter dois números quadrados, no qual 1823 está entre eles. E nós podemos fazer o seguinte, perceba que 1600 é um quadrado, cuja raiz é 40. Portanto, raiz quadrada de 1823 é maior que 40. E perceba também que esse mesmo número é menor do que a raiz quadrada de 2500. 50. Nós poderíamos encontrar tranquilamente essa raiz fazendo procedimento semelhantemente ao que fizemos no primeiro exemplo, do número com 6 algarismos. E chegamos a 50. Portanto, raiz quadrada de 1823 é um número compreendido entre 40 e 45. Por quê? Porque ele está mais próximo de 1600 do que de 2500. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um chute inicial e aplicarmos o método numérico da regressão de Julia para o cálculo da raiz quadrada. Por falta. Perceba o seguinte,
41 ao quadrado vai ser o nosso chute inicial. Chegamos a 1681. São de Júlia, um método numérico. Vamos pegar 1681 e somar com sua raiz quadrada, 41, sendo 1722. Pegamos esse resultado e somamos com o sucessor de 41, que dá 1764. Ou seja, 42 é a raiz quadrada de 1764. E esse processo vai continuar. Perceba, 1806 dá esse total. Agora somamos com o sucessor de 42, que dá 1849. Logo, 43 é a raiz quadrada de 1849. Então, percebam, 823 está entre 42 e 43. E, pela regra, a gente pega a raiz quadrada por falta, por baixo. Portanto, 42 é a raiz quadrada por baixo. E o algarismo da direita, quem será? Muito fácil. Basta extrair a raiz quadrada do algarismo da unidade, do número da raiz que nós queremos calcular. Portanto, 3 vai... Mas qual dos dois números é a raiz quadrada? Aí vamos para o teste. Pega o 42, multiplica pelo seu sucessor e perceba que dá 1806. Comparando esse número com esse número aqui, percebemos que isso acontece. E, consequentemente, a raiz quadrada de 182.329 será 427. Perceba uma coisa também interessante aqui, que esse número aqui, ó, 1806, foi exatamente essa parte aqui, ó, tá vendo? Já foi calculado aqui, ó. Muito bem. Então perceba que, apesar de ser um método rápido, mas quando o número vai aumentando, né, tem mais algarismos, fica um pouco mais trabalhoso. E se o número da esquerda não for um quadrado, dá um pouco mais de trabalho. E aí a gente tem que buscar outros métodos, né, para obter a raiz quadrada por falta. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, vamos agora, seguindo aqui no processo, né, esquece o algarismo das dezenas, no caso 5. Não existe um número quadrado terminado em 7. Sempre é possível achar dois números quadrados dado um certo número não quadrado. E aí nós vamos fazer, novamente, utilizar o método numérico da Júlia, né? Mas perceba que a diferença aproximada desse número aí, aproximadamente 44.000 para aproximadamente 50.000, cerca de 6.000. Se nós formos aplicarmos o método numérico de Júlia, né, da regressão de Júlia, demoraria bastante. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar, vamos dar um chute maior nesse intervalo aqui, entre 200 e 300. Vamos pegar o 220, uma vez que 50.000 está mais próximo de 40.000 do que de 90.000. Questão de proximidade. Então, fazendo esse cálculo aí, dá 48.000. Então, é bem mais promissor a gente começar com esse chute aqui, ó, 220 ao quadrado. Ou seja, vamos começar com o quadrado, o número quadrado 48.400. E obter uma sequência de quadrados até chegarmos à raiz quadrada por falta e, consequentemente, por excesso desse número aqui. Então, fazendo isso, pega o número, nós demos o chute inicial, soma com sua raiz e chegamos a esse valor. Agora, soma com o sucessor da raiz, ou seja, com 221. Né? Chegamos aí, vamos prosseguir nesse processo, né? Soma com sua raiz, esse valor aqui, soma com o sucessor, ou seja, com 222. Portanto, a raiz quadrada de 49.284 dá 222. Baixo 9, baixo 4. Dá 49.729. Todo o processo aqui, ó. Somando com 224, chegamos a esse resultado aqui.
Portanto, a de 49.907 é maior ou igual que 223 e menor que 224. Menor. Esse número aqui, ó. 223 6, porque 6 não é quadrado. Então, no caso aqui, a gente repete 6. Mas, se o algarismo da unidade é 6, também pode ser 10 menos 6, ou seja, pode ser 4. Perdão pela letra, gente. Essa minha letra é um cação. E aí, qual dos dois números será a raiz quadrada procurada? Aí vai fazer o teste. Então, basta multiplicar 223 por 224. Nós já fizemos essa conta aqui. Esse número aqui, ó. Portanto, a raiz quadrada de 4.990.756 vai ser mais esse vídeo que nós gostaríamos de fazer. Claro que com as calculadoras, né? O cálculo da raiz quadrada é bem mais eficiente. Existem vários métodos. A intenção aqui não é valorizar um método em relação ao outro. Nós podemos obter a raiz quadrada usando por esse macete. Ok? Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo para vocês. Se achou o conteúdo relevante, dê o seu like e até uma próxima oportunidade.